Olá, você já parou para analisar a carga tributária que incide sobre a sua clínica odontológica? Se você, como a maioria dos seus colegas, adota o regime do lucro presumido, sabe que 32% do seu faturamento é a base para o cálculo do imposto de renda e da contribuição social. É um percentual pesado que muitas vezes não reflete a complexidade e os altos custos da odontologia moderna. Mas e se te dissesse que existe uma maneira totalmente legal e validada pela justiça de reduzir drasticamente essa carga tributária? E mais, que uma decisão judicial, agora em janeiro de 2026, abriu um precedente importantíssimo que pode beneficiar diretamente a sua clínica. Eu me chamo Bata Simões, eu sou advogado, pós-doutor e professor em Direito Tributário e hoje vamos falar sobre a equiparação hospitalar para clínicas odontológicas. Um planejamento tributário estratégico que pode diminuir a base de cálculo do seu IRPJ de 32% para apenas 8% e da CSLL para 12%. Então fique comigo nos próximos minutos, pois eu vou te mostrar o caminho para transformar a gestão fiscal do seu negócio e recuperar valores que você nem imaginava serem possíveis. Vamos entender primeiro o cenário padrão. A grande maioria das clínicas odontológicas no Brasil está enquadrada no regime do lucro presumido. O nome presumido vem do fato de que a Receita Federal presume qual foi o seu lucro, aplicando um percentual fixo sobre o seu faturamento bruto. Para a prestação de serviços em geral, e aqui entram as clínicas, essa presunção é de 32%. Isso significa o quê? Que a cada 100 mil faturados, o governo vai lá e presume que 32 mil foram lucro. É sobre essa base que incidem as alíquotas do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, que todos conhecem, RPJ, e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL. Qual o problema? O problema é que essa regra geral coloca no mesmo balaio uma clínica odontológica que realiza procedimentos complexos, como implantes e enxertos ósseos, e um consultório, que faz apenas consultas simples. Vejam, a legislação, em sua forma mais básica, não diferenciava a natureza do serviço prestado. Ela via tudo como serviço. Vocês entendem? Essa abordagem ignora os altos investimentos em tecnologia, os custos com materiais cirúrgicos, a necessidade de esterilização, os protocolos de biossegurança tão famosos e toda a estrutura que uma clínica moderna exige. No fim do dia, você paga um imposto calculado sobre um lucro que, na realidade, é bem menor, porque os seus custos são muito maiores. Isso pressiona seu fluxo de caixa, limita seus investimentos e, claro, que diminui sua competitividade. Exatamente para corrigir essa distorção que existe a tese da equiparação hospitalar. E o que isso significa? Significa que a sua clínica, mesmo sem ter leitos de internação 24 horas, pode ser tributada como um hospital para fins de RPJ e CSLL. A Lei 9249 de 95 previu esse benefício, reduzindo a base de cálculo presumida para serviços hospitalares. Com essa equiparação, a presunção de lucro para o IRPJ cai de 32% para 8%. E para a CSLL, para 12%. Vamos traduzir isso em números. Os exemplos sempre esclarecem. Usando aquele número que a gente tinha dito atrás, 100 mil de faturamento com procedimentos complexos. Em vez de você ser tributado sobre uma base de 32 mil, a sua clínica passa a ser tributada, pessoal, sobre uma base de 8 mil para o IRPJ e de 12 mil para a CSLL. Vocês entendem? A diferença é brutal. Um estudo de caso real foi publicado e ele analisou uma clínica que adotou essa estratégia. Qual foi o resultado? Uma economia tributária acima de 10% sobre o faturamento bruto anual. Imagine o que um alívio financeiro dessa magnitude poderia fazer pelo seu negócio. É mais capital para investir em equipamentos, para capacitar a sua equipe ou para aumentar a sua própria rentabilidade. Nesse ponto, você deve já estar se perguntando: ok, parece excelente, mas minha clínica tem direito mesmo a isso? O que eu preciso, Bata, fazer para chegar nesse direito?
E a resposta ela é muito simples, ela se baseia em 3 pilares fundamentais que foram consolidados tanto pela jurisprudência dos tribunais quanto pela própria Receita Federal. Me acompanhe. O primeiro pilar, e o mais importante de todos, é a natureza dos seus serviços. O benefício ele não se aplica à consulta simples. Ele é destinado a clínicas que realizam procedimentos de maior complexidade, que se assemelham aos realizados em um ambiente hospitalar. Do que nós estamos falando aqui? De implantes dentários, de enxertos ósseos, de cirurgias reconstrutivas, procedimentos que exigem anestesia, uso de raio-x e que demandam um rigoroso controle de biossegurança. O foco aqui é objetivo, o que você faz e não a sua estrutura física. O segundo pilar é a sua estrutura societária, e aqui a lei é clara. Para ter direito ao benefício, a clínica precisa ser uma sociedade empresária. Isso geralmente significa ser uma limitada, registrada na junta comercial. Então, clínicas que operam como sociedade simples, registradas em cartório, precisam fazer essa transição. A Receita Federal, inclusive, em uma solução de consulta agora, em outubro de 2025 do ano passado, reforçou a necessidade de um elemento de empresa real, ou seja, uma organização econômica de fato, e não apenas aquela montada no papel, tá? E o terceiro pilar, como havia dito, é o cumprimento das normas da Anvisa. A sua clínica precisa estar em dia com todas as exigências da vigilância sanitária. Isso é comprovado como, Bata? Por meio do seu alvará sanitário, pelas licenças de funcionamento e o cadastro no CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Essa documentação, pessoal, é a prova de que sua clínica segue os padrões de segurança e qualidade necessários. Resumindo, se sua clínica é uma sociedade empresária, está regular perante a Anvisa e realiza procedimentos odontológicos complexos, você tem um caso muito forte para buscar a equiparação hospitalar. Agora vamos ao que torna esse momento tão especial. A teoria, claro, é importante, eu sou professor e sei o quanto que isso é importante, mas a prática é o que nos dá segurança. E vira e mexe eu escuto muito. Mas você já viu isso na prática? Isso acontece? Então, agora no dia 16 de janeiro deste ano de 2026, a 9ª Vara Civil Federal de São Paulo proferiu uma sentença no processo de uma clínica odontológica que buscava exatamente esse direito. Nesse caso, a clínica demonstrou com um conjunto robusto de provas que cumpria todos esses 3 pilares que eu acabei de comentar. Ela apresentou o contrato social como sociedade empresária, ela apresentou direitinho lá as licenças sanitárias e, crucialmente, todas as notas fiscais e fotos que comprovavam a realização de implantes, de enxertos e o uso de materiais cirúrgicos estéreis e de equipamentos de raio-x. A Fazenda Nacional, que foi ré no processo, claro, argumentou que se tratava de uma clínica simples, que não tinha a complexidade necessária. Mas o juiz, alinhado ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, focou onde? Na natureza objetiva dos serviços. Então, na sentença, o magistrado foi muito claro, ele foi muito profundo e disse, olha, as intervenções cirúrgicas e os exames diagnósticos realizados pela clínica se enquadram sim na definição de serviços hospitalares para fins tributários. Ele reconheceu o direito da clínica de aplicar as bases de cálculo reduzidas de 8 para IRPJ e de 12 para CSLL sobre as receitas desses procedimentos. Então essa decisão é marcante, né? Ela não apenas confirma tudo que a jurisprudência vinha construindo, mas ela também fornece um roteiro claro do que é necessário para se obter o mesmo sucesso aqui em São Paulo. Ela mostra que, com uma documentação correta e a estratégia jurídica adequada, com um time competente de advogados, é perfeitamente possível vencer a resistência do fisco. Os benefícios, como nós vimos, são enormes e imediatos, porque a partir do momento que você obtém o direito à equiparação, sua carga tributária mensal despenca, pessoal, liberando um fluxo de caixa vital para o seu negócio. Mas a melhor parte talvez seja esta: a lei permite que você recupere também tudo que pagou a mais nos últimos 5 anos. Imagina isso mesmo. Todo o valor de RPJ e CSLL que foi pago usando a base de 32, quando poderia ter sido 8 e 12, pode ser restituído ou compensado. Esse montante vai ser ainda corrigido pela taxa Selic, o que torna ainda mais expressivo. Nós estamos falando aqui de uma injeção de capital significativa que pode ser usada para quitar suas dívidas, expandir sua clínica, adquirir novas tecnologias ou simplesmente recompensar os sócios pelo trabalho duro, que estava na mesa, que agora, com a segurança jurídica reforçada, você pode buscar.
Então, se você se identificou com tudo que foi dito aqui, se a sua clínica odontológica realiza esses procedimentos complexos e você sente que sua carga tributária é injusta, esse é o momento de agir. A equiparação hospitalar não é um processo automático. Ela exige uma análise detalhada da sua operação, da organização de documentos e, muitas vezes, do estudo de uma ação judicial estratégica para garantir o seu direito e, principalmente, para recuperar esses valores do passado com total segurança. Não deixe esse direito passar, essa é a minha dica. A decisão de janeiro de 2026, ao meu ver, é mais um sinal verde que muitos esperavam. Então, dê o primeiro passo para otimizar seus impostos e fortalecer a saúde financeira de sua clínica. Obrigado pelo seu tempo e até a próxima.